Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Olha, vídeo de hoje muito interessante, porque o principal, em termos de audiência, em termos de torcida, o principal clube do Brasil teve o seu presidente dando uma entrevista ao Band Esportes ontem e, olha, falou coisas interessantíssimas, trouxe conceitos importantíssimos para a criação da Liga. Se antes nós vimos Landim e Marcos Braz muito focados só no Flamengo, nos interesses só do Flamengo, não interessa o que os outros pensam, o que os outros querem, a gente tem observado o BAP, novo presidente do Flamengo, com um discurso totalmente diferente da chapa Landim barra Marcos Braz, representada aí pelo Dunche, que perdeu as eleições. Todos vocês sabem, e o BAP deixou muito claro isso, que ele é um entusiasta do modelo de gestão adotado pelas SAFs. E aí, obviamente, ele falou muito sobre o rival direto do Flamengo, o Botafogo, do John Textor, comandado pelo John Textor. E ele, BAP, vai falar abertamente sobre a união de clubes rivais para que ganhem muito mais do que estão ganhando. O BAP vai citar um conceito importantíssimo, que é o conceito de faturamento, não somente por patrocínio, mas o conceito de faturamento por associação. E ele, que trabalhou com TV por assinatura, né, ele vai citar que antes Telecine e HBO, eu achei interessante esse conceito, né? Ele vai dizer que no início um canal não queria ficar perto do outro. E quando na verdade eles trouxeram depois, um tempo depois, essa revolução de organizar os canais por proximidade, né? Que quando eu estivesse na HBO eu sabia que eu estava perto do Telecine. Quem lembra disso aí, né? Vamos lá, a antiga DirecTV, Sky. Pô, era uma luta, cara. Para você achar o canal, você tinha que guardar o número do canal. Não, 228 é o canal da HBO. 137 são os Telecines. Era horrível. Você tinha que ficar catando milho, né? Quando houve a associação por bloco nos canais, o BAP vai falar sobre isso, ficou muito mais fácil e eles ganharam muito mais. Eu gostei muito da entrevista dele, porque no Band Esportes ele basicamente usou a metáfora das TVs, dos canais por assinatura, para criticar a desunião na formação de uma liga forte no Brasil. E aí ele trouxe a experiência dele na TV paga, né, quando dois gigantes rivais cresceram a partir do momento que decidiram se unir. E ele vai criticar esse modelo, que inclusive era adotado, repito, pelo Flamengo na gestão anterior, que é o modelo do bloco do eu sozinho. O que eu quero é o que tem que ditar o rumo das negociações. Né? Ele vai falar em empatia, entender os desejos, o que o outro quer, para você começar a negociar. Ele vai falar em diversas situações, inclusive no Brasil, no futebol brasileiro. Vai falar do quanto os clubes estão hoje faturando com as bets. Ele vai colocar aí uns 500 milhões. Né? Hoje as bets estão despejando dinheiro nos clubes. Tanto que sai de um patrocínio, entra em outro que paga o dobro, o triplo do que recebia anteriormente o clube. E tá tudo bem, porque as bets faturam muito dinheiro. E aí ele vai falar sobre, vamos lá, vamos botar 500 milhões que os clubes estejam hoje faturando aí com as bets num geral, né, que as bets estejam gastando num geral com os clubes. E ele vai falar, é pouco. Exatamente o discurso do John Textor quando chegou aqui no Brasil. Ele falou, o que se ganha com o Globo, agora a Record, com as empresas que transmitem os jogos, o que se ganha com direito de transmissão? John Textor fala isso há 3 anos, é muito pouco. O que Flamengo e Palmeiras e Corinthians e São Paulo estão comemorando porque ganham tanto e os outros não ganham nada ou muito pouco, então, isso que vocês estão ganhando é uma miséria, é uma mixaria. E o BAP vai nessa linha falar dos patrocínios, é mixaria. Porque se os rivais se unirem para montar um bloco
para montar uma liga e os próprios clubes discutirem tudo isso, direito de transmissão, valores, esses valores vão subir. Esses valores vão triplicar ou então vão, enfim, multiplicar a se perder de vista. E não estou falando de o presidente, ou do gestor, ou do sócio acionista majoritário de um clube que não tem a maior arrecadação do país. Como o Botafogo, como o Vasco, como o próprio São Paulo. Eu estou falando simplesmente do clube com maior torcida e com maior arrecadação em direito de transmissão, que é o Flamengo. Então, essa postura de buscar romper com a autossabotagem, porque o que o futebol brasileiro faz é uma autossabotagem. Flamengo, de um lado, com Palmeiras, achando que são os donos da audiência dos campeonatos, e não são. O Botafogo quebrou todas as estatísticas esse ano. Porque as pessoas querem ver futebol. As pessoas querem ver times de qualidade. O mundo quer assistir espetáculos. Ninguém quer assistir o time A ou o time B. A espanholização ela não colou no Brasil, até tentaram, mas ela não colou. Porque as SAFs vieram para quebrar a espanholização do futebol brasileiro. Ainda bem. Então nós temos aí um presidente de um grande clube do Brasil falando em união pela Liga. Isso é muito importante. Esse alinhamento mais claro entre BAP representando o Flamengo, John Textor representando o Botafogo. E aí, se Flamengo e Botafogo se unem, o Vasco e o Fluminense vêm vem atrás. Eles vêm na carona. O Fluminense depende do Flamengo, muito pela gestão do Maracanã. E o Vasco, como uma SAF que busca dar certo, o Pedrinho, ele tem que largar a vaidade e se espelhar na SAF que deu certo, no case de sucesso, que é o Botafogo. Porque se os 4 clubes do Rio andarem juntos, se tiver o apoio de um Corinthians, você já tem ali maioria. Um Palmeiras querendo dialogar, um São Paulo que normalmente segue ali o Palmeiras, né, o Júlio Casares e a Leila Pereira que tem um bom relacionamento, o Santos vem de carona. E aí os outros clubes vêm de carona. O que a gente precisa a gente não pede essa democratização, a divisão idêntica e tal. A gente sabe que desempenho esportivo, ele é determinante. O time que tem um desempenho esportivo muito melhor do que o outro, ele precisa, obviamente, abocanhar uma farpela maior. Agora, os valores principais, aqueles do princípio, o início da discussão, a gente tem que partir de uma farpela igual. Na Premier League é assim, mas qual é a razão da disparidade? Desempenho esportivo. Cada um também tem o seu diretor de marketing, diretor de comunicação, e aí cada um vai divulgando a sua marca. De forma competente ou não, obviamente há uma diferença entre um Liverpool e um Bournemouth. Claro que há uma diferença, né? O Southampton e o Manchester City. É claro que tem uma diferença. Mas não há uma desigualdade tão grande na distribuição de receitas como no futebol brasileiro. E isso, é claro, vai evitar a criação de uma liga. Agora, também há a questão da vaidade dos dirigentes. Há essa questão. O Flamengo, o BAP agora, está percebendo que talvez a espanholização realmente tenha sido uma quimera. Estivemos muito próximos disso, mas a SAF veio para quebrar. Por quê? Porque ela, respeitando o fair play financeiro, ela despeja dinheiro também, com inteligência e com gestão. Não é torrando a bel prazer. Então o Flamengo, do BAP, mais consciente do que talvez o Flamengo da chapa Landim e Marcos Braz, ela vem propor o quê? O diálogo. Porque não vou dizer que existe um risco de o Flamengo ficar para trás. Não acredito nisso, porque é um clube que arrecada muito, apesar de esse ano ter claudicado, né, com a questão do estádio, que é natural, é um investimento que vai, se der tudo certo, na questão do estádio, que vai trazer muito dinheiro para o Flamengo. Mas o BAP tem percebido, olha, não dá para a gente bater de frente com o que está dando certo. Porque aí a gente também corre o risco de não andar junto.
E aí ele até cita isso, né? Você quer chegar rápido? Vai sozinho. Você quer chegar longe? Vai em grupo. Então ele está trazendo nessa entrevista para a Band Esportes conceitos interessantes de faturamento associativo, conceitos interessantes de trabalhar em bloco para chegar longe. E quando a gente fala em chegar longe é dobrar, triplicar, quadruplicar faturamento com os clubes organizando a sua própria liga, uma liga forte como é, por exemplo, hoje, a Premier League. Chega de autossabotagem. Tomara que esse discurso do BAP não seja apenas um discurso de hipocrisia, não seja apenas querendo vender panfletário, que seja algo que permita que os clubes da Libra e da LFU possam finalmente abrir um diálogo e, de certa forma, fazer concessões mais ou menos importantes para que todo mundo possa partir do marco zero até, de forma igualitária, chegar aí a números que agradem a todos. É difícil agradar a todos, mas do jeito que está, com dois blocos falando línguas completamente diferentes, a gente está vendo a liga cada vez mais distante. E aí a CBF dando risada da cara dos clubes. Né? Tomara, BAP, tomara que não seja apenas um discurso panfletário e que você venha trazer o Flamengo para essa discussão tão importante que sem o Flamengo não dá para acontecer. Sem o Palmeiras não dá para acontecer. Sem o Botafogo, sem o Vasco, sem o Corinthians, sem o São Paulo, sem os grandes times do Brasil, não dá para acontecer. Então, tomara que a gente consiga sair do marco zero. Beijo grande no coração de vocês, aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Até a próxima.